Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Hoje a resenha é de um livro muito especial para mim, então estou muito feliz de gravar esse vídeo, que é uma história assim, que é um épico assim, é um romance histórico grandioso, maravilhoso, que é O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse livro aqui, ele tem umas 1000 páginas, assim, é bem grossão, eu já li 2 vezes. Então, pra vocês verem como eu gosto, e com certeza eu vou reler outras vezes na minha vida. Vamos conversar sobre esse livro hoje, eu tenho muita coisa para falar. Eu espero que o vídeo não fique muito longo, mas se ficar um pouco longo também não tem problema, porque é um livro que merece, assim, bastante conversa, sabe? Então vamos lá. O Vento Levou é um romance histórico, épico, grandioso. E aqui a gente vai acompanhar a história da Scarlett O'Hara. Na verdade, eu estava até pensando sobre esse livro e eu pensei assim, poxa, eu acho que até daria para considerar esse romance meio que um romance de formação, assim, porque a gente acompanha a história de uma jovem, né, desde ali da adolescência dela, né, início da fase adulta, e aí a gente vai acompanhar bons anos da vida dela até ela virar uma mulher adulta, né, já nos seus 30, dentro dos 30, não sei se chega a 40 anos, e a gente aqui acompanha muitas transformações na personalidade dessa mulher. Então acho que até daria para dizer que é um romance de formação. Não sei, o que vocês acham aí? A gente então vai acompanhar a história da Scarlett. Ela vive ali por volta da década de 1860, no sul dos Estados Unidos. A família dela mora numa fazenda ali, eles são latifundiários, e a gente vai então acompanhar uma jovem que começa numa vida pacata, rural, rica e muito mimada, inclusive, né? Ela tem um gênio assim muito dela, vamos dizer assim. E ela vai não só se deparando ali com todas as questões da juventude mesmo, né, do crescimento, romances, o futuro, né, com relação ao lugar da mulher mesmo como alguém que depende do outro, né, depende de um casamento. Então ela vai se deparando com essas questões e ela tem muitas vontades. Então ela quer casar com quem ela goste, né? Ela já tem essa a personagem dela é uma personagem muito interessante porque ela tem essa mistura assim de alguém que deseja seguir a vida de acordo com o próprio coração, né? O que é uma coisa bacana, só que ao mesmo tempo é uma mulher, né? No caso ainda uma jovem no começo, mas ela é assim, né? Na vida dela alguém muito impulsiva, né, e muito assim, a ponto de ser controladora, dominadora, né, alguém que vai ali tentando conquistar o que deseja de formas muitas vezes antiéticas, sabe? Então, e aí a gente vai acompanhando então essa jovem que cheia de camadas, inclusive esse romance todo ele é cheio de camadas e os personagens também todos são assim pessoas reais, né, que a gente poderia dizer assim que dá para realmente assim a Margaret Mitchell ela construiu personagens que seriam realmente pessoas reais assim por conta de todas as complexidades, sabe? Muito interessante. A gente vai então acompanhando essa jovem não só no crescimento dela, como também ela se depara com uma situação terrível que é o início da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Esse livro ele vai mostrar assim todo os 4 anos que durou essa guerra, de 1861 a 1865, a Guerra da Secessão ou Guerra Civil Americana. É uma guerra onde os estados do norte e do sul entram em conflito, principalmente por conta
da questão da escravidão, então os países do norte defendendo a libertação dos escravizados é, e os do sul apoiando a permanência da escravidão. Então, aqui nesse livro especificamente, a gente vai acompanhar e conhecer essa população do sul. Nossa, tá um pouco pesado segurar esse livro. Enfim, a gente vai então não só acompanhar a Scarlett, mas também a gente vai conhecer profundamente ali aquela região ali próximo de Atlanta, no sul dos Estados Unidos, e a gente vai conhecer esse povo, né? Assim, como que essas pessoas viviam, como que essas pessoas pensavam, a mentalidade deles, né, com relação à vida, à economia, à família, à escravidão, inclusive. Esse é um tema muito importante também nesse livro, né? Aqui a gente vai, assim, conhecendo essas pessoas e a gente vai entendendo a maneira deles de enxergar a escravidão, os escravizados, né, como pessoas que dependem deles. Então, assim, é uma mentalidade de eu estou cuidando, sabe? Assim, bem doente, né? Assim, porque essa coisa assim de, por exemplo, na família da Scarlett, né? A gente vê aqui umas relações de um certo carinho, né? Então, assim, por exemplo, tem a Mamie, que é a babá, e né, é uma mulher negra escravizada, né, a vida inteira, e que vive com essa família a vida inteira. Inclusive ela criou, né, a Scarlett e todas as irmãs também, junto com a mãe e o pai. É uma figura muito importante na vida da Scarlett, e elas têm uma relação assim de carinho, sabe? Tem uma coisa assim maternal, né, da parte da Mamie, só que a gente vê que tem alguma coisa estranha, sabe? Por isso que muita gente não gosta desse livro, né? Porque principalmente os negros nos Estados Unidos não gostam desse livro, porque mostra os escravizados como pessoas que gostavam dos seus patrões, vamos dizer assim. Né? Na verdade não é patrão, né? Ali seria dono, né? E que é uma coisa muito, muito louca. Então, isso realmente é muito esquisito, né? Assim, você passa a vida inteira sendo escravizado e aí aqui vai mostrar como se eles tivessem muito carinho, fossem muito gratos, né? Assim, por essa família, por exemplo, mas todo mundo ali naquela região, né? Era comum, era normal ter escravos e então, assim, essa é uma questão importante, delicada, e que esse livro, por mais que ele retrate essa questão dessa forma, eu acho que vale muito a leitura, sabe? Porque fica muito clara a diferença de como a gente vê, né, essa situação hoje, né? Então, para quem tem uma visão mais humana, né, chega a ser incômodo, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena a gente sempre refletir e conhecer como que já foi, sobre qualquer situação. Eu acho que é importante, gente, acho que conhecimento é poder, né, então eu achei muito interessante esse mergulho na mente desse povo, dessa população do sul dos Estados Unidos, escravocratas, né, eu acho que é importante sim a gente conhecer todos os pontos de vista, sabe, assim, até para a gente chegar mesmo à nossa própria conclusão com relação a qualquer assunto, sabe. Então, eu acho que é um tema, assim, que é muito importante, que está aqui nesse livro, e eu acho que vale muito a pena a gente ver como é que era, né. E eu acho que faz bem também a gente ver, né, no caso aqui a gente lê, né, e se incomodar. Eu acho que é importante a gente se incomodar. Aqui a gente vai acompanhar essa guerra, assim, em detalhes,
todas as estratégias e táticas e consequências, e tanto os movimentos militares quanto como a população viveu isso tudo. E assim, é algo bem assustador. A Guerra da Secessão foi uma guerra devastadora, foram em torno de 750 mil mortos, que destruiu ali o sul dos Estados Unidos. E não é spoiler para ninguém, quem venceu a guerra foi o Norte, e a gente vai acompanhar como essa população viveu essa guerra, toda a devastação que eles sofreram, as perdas, toda ali a queda da economia. É muito interessante também, assim, eu acho, conhecer, né, saber como é que uma guerra faz, né, assim, em detalhes, né? Eu acho que é importante, acaba sendo por conta da história dos personagens, né, dos romances, também acaba sendo muito emocionante a gente acompanhar isso tudo. Aqui também a gente vai conhecer os tipos de pessoas que viviam e como cada pessoa vai reagindo a tudo isso. A gente tem também aqui nesse livro, que é muito importante, voltando a Scarlett também, ela lidando com uma paixão obsessiva, ao mesmo tempo depois, né, a gente conhece também aqui o Rhett Butler, que vem para dar uma sacudida na Scarlett. Como eu falei, ela é uma pessoa que tem muito desejo de ter uma vida que é o que ela quer viver, né? Então, e aí ela faz o que ela precisa fazer, manipulação, né? Enfim, passa por cima do sentimento de outras pessoas, esse tipo de coisa. E o Red, ele tem alguma semelhança com elas, não são iguais, mas ele entende a Scarlett de alguma forma, por conta do passado dele, por conta de como ele também lida com a vida. Então, ele entende ela e ele acaba, de alguma maneira, alimentando esse desejo dela de ser livre, né? Então, é isso que eu estou falando, né? Assim, é um romance que tem mil camadas, né? Então, essa coisa assim do a mulher que de repente tem aí mesmo, né, uma coisa de ser narcisista, de ser controladora e antiética e tal, ao mesmo tempo é uma mulher que deseja, numa época super conservadora, numa época em que as mulheres não tinham querer, é alguém que deseja ser livre, alguém que deseja viver como quer, né? Então isso acaba sendo também acaba sendo uma força, uma qualidade dela, né? Eu não vejo a Scarlett só como alguém que tem defeitos. A gente aqui conhece ela profundamente, então a gente vai vendo, né, vai conhecendo os pensamentos, os sentimentos, como ela reage, né, com relação a cada situação ali que vai acontecendo na vida dela. É uma mulher muito forte também, então ela é muito bonito assim ver a atitude dela frente à guerra, né, ao mesmo tempo que morrendo de medo, como qualquer ser humano. Então, é assim, é uma história muito tocante, muito emocionante. É como eu falei, é um épico, né? Então, vai acessar a gente assim de inúmeras maneiras na nossa humanidade. Então, a gente acaba se reconhecendo assim em vários personagens, em várias situações, né? Claro que a gente está aqui é uma história sobre seres humanos, é claro que tem essa questão da escravidão, que obviamente para nós hoje é algo que é muito, né, chega a ser surreal, alguém ter uma pessoa presa em casa, né, fazendo todas as suas vontades e, né, como se você fosse dono, né? Agora, isso à parte, aqui também a gente vai ver seres humanos vivendo romances, vivendo as suas vidas, né, lidando com o trabalho, com o dia a dia, com as amizades, com uma guerra ali na sua cidade, né, e perdas. Então, olha, é uma história
memorável, assim, memorável. É aquela coisa, a gente acaba torcendo pelo casal, né? Mas aqui a gente tem um romance que ele não é fofinho, não é bonitinho, sabe? Não é sobre isso, tá? Aqui a gente vai conhecer pessoas mais assim reais, né? Claro que são personagens, mas aqui a Margaret Mitchell ela tá escrevendo sobre humanidade, sabe? E inclusive mostrando assim lados sombrios dos seres humanos. Então assim a forma como esse casal vai se relacionar, às vezes assim eu lembro que eu estava lendo, né? Eu li esse livro acho que foi em março e fevereiro ou março. E é uma história que eu adoro o Rhett Butler e eu gosto muito da Scarlett também. Às vezes uma tristeza, né? Assim você vê personagens que você gosta se tratando mal, né? Enfim. É isso, né? Assim, claro que eu tenho que mencionar o filme, né? Esse livro ele é de 1936. Teve uma adaptação em 1939 com a Vivian Leigh e o Clark Gable, que são inclusive essa foto é do filme, né? É um filme lindo, assim, belíssimo. Acho que todo mundo, né? Quem se interessar, por favor, assista, porque realmente vale muito a pena. Eu já vi e revi várias vezes, porque eu gosto muito, muito desse filme. Eu tenho aqui em casa, inclusive. Esse livro, ele foi um livro que vendeu, né, na época que foi lançado, né, 20 milhões de cópias, que foi assim né, para um livro de uma autora iniciante, foi a primeira vez que foi tão assim estrondoso o sucesso, sabe? Então, você vê como tocou as pessoas, né? Então é isso, gente. Assim, eu não tenho mais o que dizer desse livro. Eu acho que para mim é uma história que é aquilo, né? Assim, grandes clássicos são histórias que tocam a gente em lugares que a gente nem sabe explicar muito bem, sabe? Só leiam, é maravilhoso. A experiência de leitura, né? Assim, é tranquilo, não é um texto difícil, é um texto gostoso, sabe? Eu li as 1000 páginas e aí depois eu fiquei com saudade. Sabe quando acaba uma leitura e aí você fica assim, poxa, eu tô com saudade dos personagens, sabe? Poxa, eu queria que tivesse um pouco mais. Ah, sabe que eu descobria que esse livro foi lançado em 1936. Em 1991, uma autora escreveu uma continuação para esse livro que chama Scarlett. E eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, eu preciso ler. Assim, acho que essa história, por si só, do jeitinho que acaba, eu já acho ela perfeita, sabe? Acho que não precisa de mais. Mas, como eu falei pra vocês, assim, eu fico com saudade, né, dos personagens e tal. Então, o que tiver mais pra ler, eu tô afim, entendeu? Então, eu vou procurar esse livro. Saiu já aqui no Brasil há muitos anos atrás, mas eu acho que em livrarias, não sei se acha, né? Mas eu vou procurar em sebos. Eu acho que deve valer a pena, porque também fez muito sucesso na época que saiu. E eu fiquei curiosa. Vocês já leram? Vocês já leram O Vento Levou? Já leram o Scarlett, que é essa continuação que eu tô falando? Se alguém já leu, me fala aqui o que achou do Scarlett. E quem já leu O Vento Levou, me fala aqui também o que vocês acham dessa obra, qual é a opinião de vocês. Aqui não tem opinião certa ou errada, né? Cada um tem o direito de sentir o que sente, né? Eu lembro que uma vez eu falei para um amigo meu, eu falei assim, poxa, a gente não tem controle sobre o que a gente sente o que a gente sente, né? Então, tudo bem, sabe? Então, assim, o que você achar do livro, fique à vontade para falar aqui nos comentários. E todas as opiniões são bem-vindas. A gente aqui, né, tem uma troca amigável, né? Somos amigos e é isso, tá? Então, um beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijinho.